é o seguinte, Luiz Fabiani chegando aqui com João Pedro Tchoca nos Donos da Bola desta sexta-feira. Alô, amigos, seguindo na programação da Rádio Bandeirantes, a gente prometeu durante a semana entrevista exclusiva com um dos destaques nessa sequência recente do Corinthians, dessa campanha de parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro e também, é claro, busca por título da Copa do Brasil. João Pedro Tchoca, 22 anos de idade? 21. Faz 22, dia 21. 31 de dezembro. É isso, estou estudado para a entrevista então. Tchoca, momento muito bom que você está vivendo no Corinthians, obrigado por topar falar com a gente e já comenta um pouco agora, já como titular estabelecido no Corinthians. Boa tarde a todos, boa tarde, Luiz. Estou muito feliz com essa sequência que venho tendo aí no Campeonato Brasileiro, principalmente. Muito feliz com a confiança do treinador também, do Dorival, de poder estar dando essa confiança. E creio que estou evoluindo bastante, tenho muito a agregar para o grupo e é isso. E você já está tendo essa vivência de profissional do Corinthians há um tempo, né? Por mais que você tenha a sequência somente nesse ano, você já treinava o ano passado no profissional, até com o Vitor Pereira, chegou a trabalhar aqui lá atrás, 2022. Sim. Mas você tem um momento de virada de chave, que é a sua ida para o Ceará, o ano passado. Quando você tem essa condição de titular, você ganha a sequência. Qual foi a importância desse movimento para você, para o momento que você está vivendo hoje, de se acostumar de fato com o futebol profissional? Então, eu creio que foi crucial para a minha carreira, essa ida para o Ceará. De primeiro momento, fica aquela dúvida, né? Será que vai, será que não vai? Tive a conversa com o Soldado, com o Fabinho, e ele deixou para mim aberto essa possibilidade, e a gente sentou e trajetou um trajeto que seria melhor para mim, e decidi ir. Graças a Deus pude ganhar experiência lá. E nesse todo momento o Fabinho, igual já falei em outras oportunidades, sempre me deu o suporte, a tranquilidade para mim poder fazer o meu melhor lá e poder voltar melhor ainda. E pude voltar, ter uma sequência no início do ano e hoje podendo ter uma nova sequência e, graças a Deus, estou podendo aproveitar a oportunidade. Você começa bem o ano, naquele momento que o Ramon estava alternando o time, né? Tinha um time A para um jogo, o time B para outro, meio mesclado, mas você começou a ganhar minutagem nesse time B, você faz o gol, inclusive, contra o Água Santa, e ganha a condição de titular. Você joga a Libertadores como titular e é naquele momento que tem uma mudança de trajetória sua no profissional, né? Você comete o pênalti contra o Barcelona de Guayaquil fora, e depois daquele jogo, as suas oportunidades ficaram cada vez mais raras, né? Você teve que praticamente recomeçar o ciclo no profissional para voltar a ser titular como está sendo hoje, já com outra comissão, com o Dorival. Como foi mentalmente para você esse período? Porque foi um intervalo muito longo que você praticamente não jogou, né? Eu creio que a vida são feitas de processos, né? Infelizmente teve a infelicidade lá, eu estava vindo de uma sequência boa, ali naquele período exato eu tinha ganhado a titularidade, mas depois, igual você falou, eu tive que recomeçar do zero, sendo vamos dizer, o quinto zagueiro. E em momento algum eu deixei de trabalhar. Claro que não é fácil você ficar sem até ir para os jogos e tal, mas foi um período de aprendizagem para mim, né, o que eu falei do processo, mas desde então eu sempre vim trabalhando e com a chegada do Dorival ele sempre me passou confiança, tranquilidade e falava para mim me preparar que algum momento eu ia ter oportunidade. E hoje, graças a Deus, chegou. E se a gente for olhar os seus concorrentes de posição no Corinthians, são 4 caras que já jogaram fora do país, né? 4 caras experimentados, né? Então o Kaká estava no Japão até outro dia, o Ramalho jogou Champions League, o Gustavo Henrique da mesma forma, o Félix, jogador de Copa do Mundo em outros momentos. Para você, como é que é hoje estar à frente na hierarquia desses caras? Porque são jogadores que foram contratados para ser titulares do Corinthians, alguns deles com um investimento alto do clube, um custo alto, e quem está jogando é quem veio da base. Como você assimila esse cenário para você? Eu creio que a minha ascensão é devido a eles também, que desde o ano passado eu venho aprendendo muito com todos e creio que também a força da base é muito importante. Não só eu, como outros vários aí puderam ter sequência, ter minutagem. O Guinegão é a prova viva, que do nada não, né? Com muito trabalho, mas
já fez 5 gols aí no profissional e vem mostrando que a base é muito forte. E é isso. Você viveu muita coisa na base do Corinthians, né? Você chega num momento que a sua categoria estava com o calendário praticamente interrompido pela pandemia, né? 2020. Chegou um ano antes, salvo engano. 19. Isso. E era o seu ano ruim, né? Que é o ano Sim. que você faz 16 anos. Sim. O ano seguinte, muita dificuldade para jogar. Você tem uma lesão séria também. E vai voltar só no ano seguinte. E você jogou com muita gente boa na base, né? Eu tava puxando aqui de cabeça. O Murilo foi um cara que jogou com você na base já no Sub-20. O Robert Renan jogou com você no 17, no 20. O Beleze, que é um cara que não viveu essa ascensão dos outros dois, mas que está profissionalizado no Atlético Paranaense, jogou com você. O que tem de diferente na base do Corinthians para essa formação tão eficaz de zagueiros? Você tem uma recorrência muito grande de bons zagueiros, bons defensores formados no Corinthians. Isso para não citar o Marquinhos, que é o último jogador a levantar uma taça de Champions. Eu creio que a camisa é muito pesada. E a gente já se habitua a viver com esse peso da camisa muito cedo. Final de Copinha, 38 mil pessoas, se eu não me engano, foi 30 alguma coisa. Então a gente é acostumado a viver, desde a base, a jogar com pressão, a viver esse clima. E a gente acaba chegando um pouco mais preparado no profissional. Então eu creio que os crias do terrão é fundamental para a ascensão do clube também. E ainda sobre essa importância da base, não é novidade para ninguém a dificuldade financeira que vive o Corinthians, de não conseguir contratar quem quer, como em outros momentos já foi, mas isso acaba refletindo também em vocês, mais jovens, porque há uma necessidade do Corinthians de vender jogadores mais jovens, né? Para o clube fechar suas contas, sempre precisa vender alguns dos jogadores que despertam interesse lá fora. Como você lida com isso? Porque você sabe que, eventualmente, o Corinthians vê você como um grande ativo do clube e vai querer te negociar com a Europa. Como você trabalha isso? Até porque muitos jogadores saem até mais novos do que você está hoje, né? Você comentou que está com 21. Talvez até os 23 seja o mercado, o momento de ir para a Europa. Como você trabalha? A Europa é algo que você tem na sua cabeça como uma grande missão? Ou, nesse momento, realmente o foco é se estabelecer no futebol brasileiro no Corinthians? Eu creio que o sonho de todo moleque é poder um dia jogar na Europa, e comigo não é diferente, eu tenho esse sonho, mas no momento meu foco é 100% no Corinthians, realmente me estabilizar aqui, realmente poder ganhar minha vaga no Corinthians e quem sabe poder conquistar títulos, e acho que no momento ainda é cedo, mas no futuro, quem sabe, eu deixo para a diretoria. E é isso. Você mantém contato com o Murilo, que está lá fora? Foi sua dupla de zaga no Sub-20, está muito bem na Premier League, jogador de seleção brasileira. Vocês ainda conversam? Ele já te orienta sobre esse próximo passo de carreira? Então, a gente não conversa a fundo sobre carreira assim, mas a gente está sempre comentando um stories ou outro, uma foto ou outro. É só isso. Não muito. Tipo, ele me parabeniza também pelo momento, mas não a fundo de tipo, agora é tal fase, agora outra. Só isso só. Voltando para o Corinthians, Choca, o último resultado contra o Vitória deu ao Corinthians uma condição bem mais confortável no Brasileiro, né? Praticamente elimina a possibilidade de brigar contra o rebaixamento até o final, enfim. Fica um campeonato brasileiro mais estável, dá para brigar por uma vaga para a Libertadores, mas a real chance de título está na Copa do Brasil. Você diria que aqui no CT, no dia a dia, o foco está na Copa do Brasil 100%? Você diria que os jogadores já trabalham pensando no dia 10 de dezembro? Ou o Campeonato Brasileiro segue sendo uma prioridade, embora o Corinthians já não tenha grandes disputas nessa competição? Não, sem dúvida alguma, a Copa do Brasil é um título muito importante para a gente na temporada, mas eu creio que agora o foco é 100% no Brasileiro, e a gente poder ficar nessa parte de cima da tabela e quem sabe almejar outras competições no ano que vem. A gente quer terminar o Brasileiro na melhor colocação possível, e em seguinte poder pensar na Copa do Brasil e ganhar o título, se Deus quiser. O Corinthians tem alternado bastante taticamente nesse ano, por vezes uma linha de 3 com o Ranieri baixando, e aí vocês montando esse trio de zaga, ou às vezes com linha de 4 e o Ranieri numa segunda linha como primeiro volante. Para você, zagueiro, eu imagino que seja pouca diferença, mas para quem está dentro do campo, qual é a principal diferença entre jogar com linha de 5 e jogar com linha de 4, e como você acha que o Corinthians reage melhor defensivamente hoje? Então, eu me sinto confortável em jogar nas duas formações,
tanto na linha de 4 quanto na linha de 5. Eu creio que o time fica melhor defensivamente na linha de 5, porque fica bem mais protegido. Tanto para jogar também, porque tem favorecido o Bidu e o Mateuzinho também ofensivamente. Mas na linha de 4 também fica bom, então eu deixo pro professor aí decidir. Só faço minha função. Taticamente é com ele, né? Eu emendei essa pergunta de linha de 4 e linha de 5 porque Craque Neto queria falar muito com você e mandou uma pergunta que vai mais ou menos nessa linha. Então eu vou colocar aqui para você ouvir, aí agora é com ele. Bom dia, Luiz Fabiani. A verdade é assim, eu acho interessante fazer a pergunta pro Pedro Tchoca. Primeiro, abração para você, Pedro Tchoca. Que Deus abençoe você e sua família. Todas as vezes que o Corinthians tem dificuldades de ter um zagueiro pro lado direito, né? Já colocou o Félix Torres, já colocou o André Ramalho, né? Se você também pode fazer essa função. Porque muitas vezes o Corinthians fica sem o Mateuzinho, não tem um outro lateral substituto, pelo menos na ideia do Dorival Júnior. Se você também consegue sair esse jogador para fazer a ala direita como zagueiro, né? E também por que o Corinthians melhorou tanto o aspecto defensivo, né, nas bolas aéreas, que era um problema sério que o Corinthians tinha, tá bom? Um abraço para você, fica com Deus. Tá, e agora é com você. Fala, craque. Passando aqui para te mandar um abraço também. Deus abençoe e ilumine aí sua família também. Eu creio que já joguei na base alguns jogos de lateral, não de ala. Acho que ala eu não me aventuraria. Mas talvez de lateral, quem sabe numa oportunidade precisasse, poderia ser testado sim. Já que na linha de 5 eu sou zagueiro pela direita, que sai mais para construir. E creio que é isso. Quanto à as bolas aéreas, eu e o Gustavo Henrique somos bastante altos, né? Acho que é um ponto forte que eu tenho a agregar para o time. E também acho que defensivamente eu tenho agregado com controle de profundidade, boa leitura de jogo, e eu acho que é isso. Na base, o último jogo que eu cobri da base, inclusive, você fez um gol de pênalti contra o Grêmio nos minutos finais do jogo. E você ainda não teve essa oportunidade de bater um pênalti no profissional, né? Num cenário de Copa do Brasil, com o Cássio no gol. Sobrou a cobrança pra você, você bate ou não bate? Tem que assumir a responsabilidade, né? Com certeza os mais experientes vão tomar a frente, mas numa eventual oportunidade, com certeza eu vou pegar e bater. Boa, Tchoca, obrigado pelo papo. Foi muito legal, muito bom para te conhecer um pouco mais, para o torcedor saber um pouco mais de você também. E espero que a gente volte a falar no final do ano, com quem sabe você conquistando o seu segundo título como profissional do Corinthians, porque no primeiro ano já levantou uma taça. Quem sabe não seja você o pé quente. Obrigado mais uma vez. Muito obrigado aí pela oportunidade também de estar podendo falar. E se Deus quiser, vamos estar voltando aí com esse título, se Deus quiser. Boa, seguimos com a programação da Rádio Bandeirantes. Bom bate-papo com João Pedro Tchoca, zagueiro do Corinthians.